Ao vivo, na live, minha primeira live. Boa noite, gente. Quem tá chegando, vamos chamando o pessoal. São 8 horas. E hoje é um dia importante porque essa live é começando a chegar. Boa noite. Tô tentando ler o nome, mas ainda não consegui. A Ingrid chegou também. Hoje eu vou falar alguns conceitos importantes, tá? Para você que quer conhecer o yoga, conhecer um pouco sobre o método, né? Prof. Gabriel Medeiros, o que é esse método, aonde, né? Ele pretende levar a gente. Vou acenar pro pessoal aqui, acenando. Aí. Gente, sintam-se à vontade, tá? Fiquem em casa aí para fazer perguntas. Aline! Boa noite, Zolda, isso aí. Gente, quando é que a gente vai se ver, né, na supervisão, né? A Aline e a Isolda estão na supervisão, as professoras chegando. E a gente vai ter um momento de conversa, de bate-papo. Sintam-se à vontade aí para perguntar, quando vocês quiserem, certo? E eu vou falar sobre o yoga de uma forma que talvez você ainda não tenha ouvido falar antes, tá? Boa noite, Larissa, Roberta, olha o pessoal chegando. Muito bem, dando força para a escola. A escola que só cresce, né? A gente tem a cada ano formado em média tem sido aberto umas 9 turmas por ano. Então aí vai variar a quantidade de alunos, né? Em média 10 alunos. Então, é um bocadinho de gente aí no Brasil todo e fora também se formando, levando esse método que eu vou aqui trazer para vocês como é que funciona, tá? Então, vocês estão ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem minha voz? Oi, Roberta, boa noite. Diz aí se tá ok, eu botei um microfonezinho aqui para ver se fica legal o som, para vocês ouvirem bem. Pronto, beleza, Isolda, obrigado. Então, é interessante a gente entender o yoga nessa perspectiva, tá? Da pedagogia. Por quê? O yoga ele é muito compreendido como dois extremos que a gente tem no Brasil, né? E fora também no exterior. Seja uma prática de atividade física, né? E aí vocês veem na internet, né? Muita gente já deve ter visto aí os vídeos de yoga para alguma coisa, tá? Yoga para emagrecer, yoga para dormir, ou então asanas para alinhar a coluna, posturas para isso, posturas para aquilo, tá? Então, se você tem essa visão, essa visão é bem moderna, tá? É um yoga do século XIX. E aí você diz, não, mas o meu professor lá na minha escola me disse que era tradicional, e era cheio de posturas, e tinha... Ok, o seu professor, ele recebeu do professor dele essa informação de que era tradicional, porque o yoga moderno, que nasceu no século XIX, ele já saiu da Índia assim, tá? Com várias posturas, com a importância, né, para a saúde do corpo e com essa ideia de que era tradicional. Mas ele surgiu, né, com influência da invasão britânica na Índia. Então existe uma perspectiva histórica que explica esse yoga que a gente vê hoje. E é por isso que é natural que você pense no yoga como uma sequência de posturas, tá? Com essas posturas que vão ali tá beneficiando. Mas aguarda aí que eu vou explicar para você que não é só isso, tá? Que não é bem por aí. Existe muito mais que a gente pode conquistar com o yoga e aprender do que o que você faz em cima do tapetinho, né? O que você faz lá na hora da prática. Eu estender o tapetinho e vou fazer yoga. A gente fala assim, né? Vou fazer yoga agora. É uma terminologia que você vai fazer yoga, mas a prática do yoga mesmo ainda não é em cima do tapetinho, tá? O outro extremo de que as pessoas falam muito que é yoga são pessoas já que tem aquela
vontade de ter um guru assim perfeito e seguir. Então é uma linha mais de adoração, assim, tem imagem do guru e tal, você vai lá, tem que adorar assim aquela figura e tal. Ainda existem escolas assim, eu já visitei escolas assim, já visitei escolas dos dois tipos, tá? E é uma perspectiva, se a gente for olhar a história do yoga, está bem ligado à influência que o islamismo deu ao yoga. O yoga, quanto pedagogia, quanto sistema prático e técnico, ele teve influências do budismo, do jainismo, do islamismo, tá? E do governo britânico, da Inglaterra, né? já mais recente. Então, teve todas essas outras culturas que influenciaram, e claro, principalmente a cultura védica, né? Mas o yoga, ele é uma ideia, uma pedagogia que não é literalmente a cultura védica, tá? Até porque ele nasce questionando um pouco a cultura védica. Então, ele questiona aquela existência de vários deuses e tal, porque ele fala que existe um observador. Então, essa premissa, tá? É interessante, porque ele pergunta assim, existem aqui os vários deuses, mas se não tivesse a consciência que percebe os deuses não existiriam. Essa é uma colocação interessante que tem nos últimos Upanishads e que é a base para o nascimento do yoga, né? O observador, quem é a consciência que observa, né, os pensamentos, as ideias, né? E esse observador, ele é uma figura central e base, tá, para a pedagogia do yoga. Então, dentro da nossa escola, a gente não entende o yoga nem como religião, tá, que é uma perspectiva que algumas pessoas acabam seguindo, assim, lendo os textos de forma dogmática, como se aquilo fosse algo assim para seguir uma lei universal. Não, a gente entende os textos como uma construção literária, tá? que é de pessoas, seres humanos, né? E que esses seres humanos, eles têm uma cultura, eles têm defeitos, eles têm qualidades, certo? Então, a primeira ideia que a gente tem, né, dentro da nossa escola é que o yoga realmente é fundamentado em uma literatura escrita por pessoas, não por semideuses ou alguma coisa parecida. Então é interessante ler a história, né, de forma acadêmica mesmo, para entender um pouco sobre isso. O outro lado é que o yoga não é uma atividade física, porque os asanas, que é aquilo que caiu, né, do gosto do povo, as pessoas gostam muito de asanas. Na verdade, os asanas, eles são para o yoga o que a tabuada é para a matemática. E aí tem muita gente que faz o curso aqui já ouviu falando isso. O asana, a postura de yoga, o asana é para o yoga o que a tabuada é para a matemática. A tabuada não é a matemática, né? A tabuada, ela te ajuda a, nos momentos da sua vida, né, fazer cálculos, usar a matemática. Mas a matemática é algo infinitamente maior do que a tabuada, né, que vai lá desde o universo subquântico, lá, atômico, até os astros, para calcular o movimento dos astros. Então a matemática, ela é algo assim gigantesco, tá? E que a tabuada faz parte, tá, do início de um aprendizado. Assim como os asanas, eles fazem parte do início de um aprendizado para que você aprenda a orientar a sua atenção, tá? O seu observador, foi aquilo que eu falei no começo. Então, os asanas não são um fim, eles são um meio, tá? Então, eu fiz o asana, fiz yoga. Não, você fez o asana, você está exercitando a sua atenção. Você ainda não está tendo o yoga presente na sua vida. Está numa prática pessoal, num treino, num estudo, certo? O que confunde muitas pessoas é que geralmente, dentro do contexto do yoga, existem muitas coisas que confundem, né? A primeira, como eu falei, as pessoas chamam o yoga moderno de yoga tradicional. E é interessante a gente separar bem aqui, você que está assistindo, tá? Talvez nunca ninguém tenha lhe dito isso. O yoga tradicional, ele não tem aqueles asanas lá que a gente vê, né?
para trás, para frente, postura do gato, do cachorro, do camelo. Não tem isso, tá? O yoga tradicional, ele vai surgindo, né, nos Upanishads, principalmente nos últimos, aí a gente vai falar 1000 anos antes de Cristo, algo desse tipo, tá? Embora tenha gente que fale 5000 anos antes de Cristo, dentro de cavernas e tal, eu acho um exagero teórico, e muita gente que estuda a parte acadêmica também acha, tá? As pessoas que eu estudo. Então, assim, a gente pode firmar o yoga 1000 anos antes de Cristo, tá? 900, 1000 anos antes de Cristo, nos últimos Upanishads, com essa afirmação que eu falei. A consciência, o observador, né? Ele é a figura mais importante e central do yoga. Não são os deuses, não é o panteão. E aí você pode ter estudado yoga em algum lugar e visto algum professor falar de Ganesha, de Shiva, dos deuses hindus. Ele absorveu a cultura hindu para te ensinar, não é errado. Eu não faço isso, tá? Eu vou estritamente no yoga e às vezes eu posso falar um pouco da cultura, porque o yoga nasceu lá, não dá pra gente tirar totalmente. A simbologia faz parte, como simbologia e não como uma religião, certo? Então, uma confusão que muita gente faz é o yoga moderno e tradicional. Então, o yoga tradicional, ele é sentar para meditar. Ok? Só tem um asana, só tem uma postura, sentar e meditar. Então, se você se levantou e começou a fazer posturas, já é algo mais moderno, certo? Já é algo mais recente, tá? E se for muitas posturas, aí mesmo é que é século XIX para cá. É ontem para o yoga, né? Então, assim, a gente precisa ter essa primeira distinção. Tá, e o que o yoga tradicional fala? O que ele coloca? Bem, resumidamente, o yoga tradicional, ele foi sintetizado, o momento em que você pode dizer assim, a partir daqui, a gente tem um yoga como um método sintetizado, escrito, tá aqui. Foi Patanjali que escreveu, tá? É Yoga Sutra de Patanjali. Antes disso, o yoga, claro, que podia existir, mas na forma oral. Tem um texto que fala de yoga, que é o Bhagavad Gita, mas é uma orientação com histórias, né? É uma história, aliás, é uma história que ainda não tem um yoga definido, assim, como um método, não, tá? Mas ele passa, sim, uma base do que vai ser o yoga lá na frente, tá? Os Upanishads começam com os primeiros pontos, né, 1000 anos antes de Cristo. Aí a gente tem o Bhagavad Gita, que é uma história que já fala um pouco mais. E aí quando chega o Yoga Sutra de Patanjali, ali tem 200 anos antes ou 200 anos depois de Cristo, ou 300, alguma coisa por ali, nasce o yoga mesmo, tá? Eu acho que foi 300 anos antes de Cristo, assim, não é que só que eu acho, porque da minha cabeça. As pessoas que eu estudo, que eu mais confio, tá? Porque essas datas não são muito, assim, exatas. Então, o yoga, ele tá lá, o Yoga Sutra, dizendo o seguinte: o yoga é um método para que você use a mente de forma eficiente. Tá? Uso da mente eficiente. Não é o uso do corpo, não é o uso de uma coluna alinhada, não, é como usar a mente de forma eficiente. Tá? E aí eu bato muito na tecla, maciçamente, para dizer que esse livro, ele é um livro de pedagogia, ele não é uma filosofia. Porque aí a gente já vai, algumas pessoas vão, alguns professores podem querer ficar com raiva de mim, mas não é uma filosofia. A pedagogia, ela se fundamenta em alguns conceitos filosóficos, mas ela não é uma filosofia. Tá? Qual é a diferença? Bem, se você for pensar em filosofia, vamos pensar em filosofia, né? Aí a gente pensa em alguns filósofos. Você pode pensar em Sócrates, Platão, Nietzsche, sei lá, Heidegger. E aí tem o quê? Tem uma figura de um filósofo e tem um conjunto, uma construção, né, teórica que vai lhe dar uma visão, né, totalmente de mundo, e você vai elaborar pensamentos e pensamentos sobre isso, tá? Então, assim, existe a filosofia indiana. Mas o yoga, tal como está no Yoga Sutra, ele não é um livro, tanto é que ele é fininho, tá? Então, você pode dizer, tá, mas ele é um sutra. O que é um sutra? Os sutras são versos escritos de forma encadeada para facilitar a memorização,
tá? Então é bem técnico, tá? É como se fosse um método prático para passar em concurso. Sei lá, aqueles livros bem técnico, bem assim, para memorizar. Então, o sutra é isso. E tinha sutra de tudo. No período que o Yoga Sutra foi escrito, tinha sutras para construção, sutras para fazer arte, para pintura, sutra. Sutra era uma forma de escrever, tá? De forma com frases curtas, encadeadas para fácil memorização. Então o Yoga Sutra, por isso que ele é bem a cara de um método mesmo, é bem uma pedagogia. Ele não vem com uma filosofia, claro que ele bebe, tá? Do jainismo, do budismo, e depois também tem influência do islamismo, depois do governo britânico, que aí nasceu o yoga moderno. Mas assim, falando do yoga tradicional, tá? O que ele vai te ensinar? Ele vai ensinar o uso eficiente da mente, tá? E para isso ele vai mostrar para você um passo a passo, ok? Para que você aprenda sobre você. O que é a pedagogia? Não é te ensinar a aprender uma coisa? Tá? A pedagogia das crianças, como as crianças aprendem. Então, vamos ver sobre o aprendizado das crianças. Então o yoga é um método para você aprender sobre você. Não aprender muito ideologicamente, é aprender de forma sensorial, de forma de perceber, de maneira sensitiva, no sentido de que é o sentir, tá? Não são vários conceitos teóricos, não. É o sentir. Eu vou me sentir para eu aprender a ser cada vez mais autêntico, a ser cada vez mais quem eu sou, e não condicionamentos que me trouxeram a acreditar em X ou Y, ou que fazem eu achar que eu sou assim, mas na verdade eu sou assado, ou que eu aprendi na infância. Tá, e como é que eu tiro todos esses vários eus assim para ouvir o centro, tá, da minha sensibilidade? Pois é, o yoga ele ensina isso. Lá no tradicional era só meditação. Depois os asanas foram sendo acrescentados como uma forma de ajudar nessa pedagogia, tá? Introduzindo mais meios, mais técnicas para isso, tá? E quem sabe no futuro a ciência possa, ou outros professores possam criar outras técnicas, tá? Mas quando ele surgiu assim, pronto e acabado, o yoga tradicional era sentar e meditar, certo? Então, o yoga que eu ensino, por exemplo, é um yoga moderno, que tem os asanas, tem as posturas, tá? Tem os benefícios que as posturas têm, mas é fundamentado bem no tradicional e na minha experiência pessoal e dos vários alunos que estão, né, praticando ao longo de vários anos. Então, assim, quando você pensa no yoga tradicional, você tem que pensar no coração, na mente e no corpo, como se fossem 3 núcleos, assim, tá? O que é o corpo? O corpo é essa zona sensível, né, que a gente tem instintiva e tal, e que ele obedece aqui os comandos da mente, né? Eu estou querendo mover minha mão, eu estou movendo, eu vou aprendendo a dominar, a mover meu corpo. E o corpo ele tem uma certa ele é dócil, né, em relação à sua mente, e ele quer preservar a sua saúde, ele vai equilibrando ali o potássio, o sódio, e jogando, né, o sangue para cá, para lá, para nutrir os órgãos. Então ele vai fazendo tudo pelo seu bem. A mente, ela tem vários núcleos, né, de aprendizagem ao longo da sua vida. Não só aprendizagem boa, aprendizagem ruim. Às vezes você aprende a ser estressado, né, você aprende a ser ansioso. Então tem vários núcleos aí na sua mente e que às vezes eles ficam brigando entre si, tá? E o coração? O coração é a sua sensibilidade, tá? É a sua zona onde não reina aquela falácia e a linguagem, reina um sentimento, tá? Então, quando o sentimento chega, eu não estou falando assim das emoções de raiva, de ódio, é isso mesmo, Roberto, a pedagogia da vida. Eu estou falando de um sentimento, por exemplo, uma intuição, um sentimento que você tem de que deveria fazer uma coisa, ou um sentimento de estar pleno, preenchido, tá? Ou um sentimento de preenchimento mesmo, onde não tem a linguagem. Esse sentimento, tá? Ele necessita, né, que a mente
se silencie um pouco para que você perceba ele. Boa noite, Silvana! Ele precisa que a mente se silencie um pouco, tá? Para que você perceba ele. Então, assim, quando a gente tem momentos da vida espontâneos em que a gente se sente preenchido, que a gente se sente pleno, esses momentos são o samadhi. E aí muita gente tem uma compreensão errada do que é o samadhi dentro do yoga. Diz que o samadhi é a etapa final, a iluminação espiritual, quando na verdade não é isso. O samadhi é o primeiro capítulo do Yoga Sutra. O yoga começa com o samadhi, ele não termina com o samadhi. E o samadhi é estar em si mesmo intensamente. Tá? E isso pode acontecer espontaneamente, várias vezes na sua vida. Só que no método do yoga você vai produzir isso de forma treinada, né? De forma que você vai lá, né? vai praticar a meditação, vai poder estar ali treinando para manter e despertar o samadhi em você, esse sentimento de plenitude, para que você chegue à etapa do yoga, né? Que seria a conclusão, seria moksha, né? Que já é outro sentido. Então, assim, que é a grande solidão. O que é o isolamento? Porque quando você é tudo, você está só. Mas aí é um sentimento de estar integrado com tudo, né? Então, assim, para simplificar, o método do yoga, ele coloca a sua sensibilidade numa hierarquia acima da mente. E aí você teria a sensibilidade, a mente e o corpo, tá? Só que geralmente a gente não escuta, não percebe, nem chega a perceber a nossa sensibilidade. Então ela fica escondida, assim, até abaixo do corpo, né? E aí você tem uma mente louca brigando entre si e o corpo ali obedecendo, né? Então a gente o yoga é um processo pedagógico para que você aprenda, né, a identificar a sua sensibilidade, tá? Treinar a sua atenção para direcionar para a sensibilidade, e nesse treinar a atenção é que vai entrar os asanas, é nisso que vai entrar a respiração, o relaxamento, a meditação, tá? É o processo que vai ser esse treinamento, igual lá a tabuada que eu falei, para que quando você exercitar ver o mundo pela lente da sua sensibilidade, você vai tomar decisões e agir de um outro modo. Não por a loucura da mente, que muitas vezes vai assaltar você e vai se sacudir, vai fazer você fazer besteira, mesmo praticando yoga, tá? Você não vai ficar puro e imaculado porque está praticando yoga, mas você vai começar a se sacar, você vai começar a perceber mais você vai começar a perceber mais a sua sensibilidade na vida, porque você pratica yoga quando você age segundo a sua sensibilidade, tá? Então, assim, uma confusão que acontece, que é muito comum, é que muita gente fala que é porque o termo yoga pode ser aplicado muitas vezes às técnicas de yoga e ao yoga, tá? Fazendo parecer que as duas coisas são a mesma coisa, mas não são, tá? Você está fazendo as técnicas de yoga para poder praticar, ativar o yoga na sua vida, que é quando a sua sensibilidade está acima, né, da mente. Ela tem uma hierarquia, né, maior, para que você oriente a sua vida, suas decisões, suas escolhas, tá? Pelo menos as suas ações, a partir da sua sensibilidade. Então você pratica yoga quando você, sei lá, deixa um relacionamento tóxico ou se aproxima mais daquela pessoa que você ama e que você nem percebia que ela era tão importante assim para você, né? Quando você está sentindo e percebendo em vários momentos a importância do tempo, né? Da luz que entra na janela, da sua respiração, está ali naquela presença. Então, assim, o yoga, ele vai acontecer na vida quando você estiver interagindo com o mundo, né, percebendo o mundo, através da lente da sua sensibilidade, tá? E não sendo massacrado pelos pensamentos e pela mente. No dia a dia, nas relações,
O que é uma pena, porque muita gente vende o yoga como as técnicas de yoga, e as técnicas são importantes, tá? Assim como a literatura também é bom de ler, não é o fato de ser considerado uma escritura não divina ou que você vai deixar de ler, tá? É uma escritura feita por pessoas e é bom ler de uma forma crítica, tá? Mas é bom ler a literatura védica, é interessante. É interessante ler também a literatura védica, principalmente com pessoas que já leram ou ler sobre a literatura védica antes de pegar um livro clássico mesmo para ler. Também é uma dica boa, tá? Porque o entendimento de que o yoga é uma atividade prática faz com que muita gente venda ali asanas, posturas, respiração, pranayama, lê aqui uns textos clássicos, pronto. Você já sabe o que é o yoga. E quando na verdade o yoga só vai se realizar dentro, ninguém nem vê quando você está praticando yoga, ninguém nem sabe, tá? Não existe faixa no yoga, né? Faixa amarela, faixa preta de yoga, não existe isso. Ninguém nem sabe. Às vezes, por fora, a pessoa pode até olhar assim e dizer pra você, nossa, essa pessoa está irritada. Mas você está fazendo yoga. Por quê? Você está se posicionando de acordo com a sua sensibilidade. O que você acha que é importante para você. Quais são os seus valores mais profundos, assim. E ali você está valorizando algo que você quer, você não está se deixando mais ser explorado, por exemplo, em algum exemplo. Aí a pessoa fala, não, mas você sempre lavava a louça e punha a mesa e fazia tudo na casa, agora você não faz mais, quer que os outros façam também. Eu estou citando um exemplo que aconteceu, né, que um aluno me contou. Então, assim, mas aí agora que eu estou no processo de autoconhecimento, eu fazia tudo na casa, né, ela dizia que ela era a única mulher da casa, e aí ela fazia tudo em casa. E aí quando ela começou o processo, ela pensou, não vou ficar fazendo tudo, vamos dividir as tarefas. E o pessoal ficou achando que ela tá ficando louca. Quando na verdade não era isso, né? Ela estava simplesmente percebendo um lugar que ela estava ocupando, se deixando ir, que no fundo, lá na sensibilidade dela, estava se corroendo, mas ela não tinha percebido isso, né? Estava pensando que ela que tinha um problema, ou que era triste, ou enfim. E aí, praticando yoga, ela começou a sentir a sensibilidade, começou a perceber. E aí começou a mudar e a agir, né? Então, assim, é muito importante a gente distinguir as coisas no yoga, tá? Porque esse núcleo de observação, né, esse treinamento da atenção, o maior superpoder que você vai conseguir é aprender a distinguir as coisas dentro da sua mente, tá? Do que realmente é a sua sensibilidade, do que realmente é importante para você, ou daquilo que não é tão importante, mas você estava valorizando sem perceber, tá? E, enfim, aspectos seus, você vai começar a separar, a dividir. Então esse é um poder muito importante que o yoga vai te dar. É claro que a gente escorrega na casca de banana muitas vezes e cai e erra, né? Faz parte, tá? Comigo, na minha história de vida, eu até costumo falar que o yoga ele me salvou de muitos erros pessoais, né? Da loucura, né? Da depressão, várias vezes, porque estava fora do centro, estava perdido, volta a praticar yoga, e aí essa prática técnica ajuda a trazer o treinamento da atenção, que aí ajuda a trazer, tá, a experiência do yoga no dia a dia, que é onde o yoga acontece mesmo, certo? Então, assim, primeiro eu queria saber de vocês, né, quem nunca tinha visto o yoga nessa perspectiva, pode comentar, né? Quem viu, achou, gostou, e também, se você quiser fazer alguma pergunta, tá? Vou abrir esse espaço aí, que eu acho que eu já metralhei de informação. É bem comum que nas aulas bastante informação, né? Mas nas aulas a gente conversa, né? A gente interage bem, né? Nos cursos de formação de professores, né? E cursos de aprofundamento também. É isso aí, Silvana, discernir. Né? Tem um ditado de um explorador que é dividir para conquistar, né? No yoga, quando a gente se conhece, é discernir, né, para se conquistar.
Eu acabei de pensar nisso agora. Mas vamos lá, vamos lá. Se alguém quiser perguntar, falar alguma coisa, tá? Fazer uma dúvida, trazer uma dúvida, uma pergunta, pode me perguntar. A hora é essa. Sobre como é sua prática, se você também sentiu isso, né, na sua vida com o yoga, se você já percebeu aonde realmente o yoga acontece, né? É muito cômodo, né? É muito cômodo pra gente. A gente vê o yoga só na forma técnica, a gente vê o yoga só na literatura, a gente adorar um professor, um guru, é muito cômodo, porque você se afasta da sua zona de responsabilidade, né? Você tá ali, não, é só fazer essa técnica que tá ok. Não, é só ouvir o que o guru vai dizer que tá ok. Não, li o texto, sei decorado, isso é importante, ok. E quando você vê o yoga nessa perspectiva da pedagogia, da atenção, para você se conhecer e aplicar isso em você, às vezes na hora que a gente se enxerga, não é tão agradável, né? A gente vê coisas que não estava ali, a gente estava tentando esconder da gente mesmo, discernimentos que demoram a desgrudar uma coisa da outra, daquilo que a gente acreditava que a nossa família falou, que nossa, isso é que é a ideia de felicidade, isso é que é a ideia de que você deve perseguir a sua vida. E aí isso acaba assombrando você, porque não era aquilo que sua sensibilidade se contempla, ela se contenta, né? Mas você fica, né, naquele conflito interno, querendo satisfazer essa ideia de felicidade que você recebeu, né? E aí às vezes, não, já deixa isso pra lá, e vem, volta de novo, é um processo, né? Então é um processo que nem sempre é um processo assim tão agradável, né? E muitas vezes né? Porque a gente vai discernir principalmente, por exemplo, a recompensa da felicidade, né? Uma recompensa que é algo que vem de fora, que vem e passa, e a felicidade que é algo que você cultiva internamente, né? E que é uma ausência de desejos, né? Que está ali, naquele momento, você está, né, contido em si mesmo, tá? E aí quando você pensa nisso, já está tão mais alto, tão mais transformador do que só fazer as posturas. As posturas são importantes, tá? Eu vou sempre dizer isso, são importantes. Mas o termo asana, a palavra asana significa assento, cadeira, tá? A mente assentada no corpo, um estado de presença. Então, não é se você está de cabeça para baixo, né? Muita gente fala, professor, você fica de cabeça para baixo? Me perguntavam muito isso. Antigamente eu dava aula, o pessoal chegava com celular, né? Quando começou o Instagram, né? Eu achei horrível o Instagram assim que começou. Quem é que vai passar o dia olhando para essas fotos aqui? Hoje em dia, eu estou aqui, ó. Tcharam. Então as alunas chegavam com o Instagram e professor, eu quero fazer isso, ó, que essa menina que está fazendo. Você consegue ficar de cabeça para baixo, fazer isso? Eu digo, não consigo. Como assim? Você é professor de yoga? Então, a ideia daquele professor vegano, sarado, né, com indiano, com roupa indiana, alternativa, que gostava de Ganesh e tal, ficou muito mais forte do que a transformação mesmo em si que o yoga provoca, porque não é você se tornar um estereótipo, é você ser você mesmo. Então, um estereótipo é exatamente o contrário do que o yoga pretende levar, por mais que seja um estereótipo indiano ou indianizado, né? Outro exemplo disso é sobre o vegetarianismo. O vegetarianismo, você pode ser ou não vegetariano para praticar yoga, tá? Até mesmo no Yoga Sutra de Patanjali, não há uma frase explícita falando que você tem que ser vegetariano. Mas na tradição geral védica existe sim, os Upanishads, tá? Ou em outros textos falando, até porque eles acreditavam, né, que você podia reencarnar em animais. Se você fosse comer um animal, você poderia estar comendo uma avó, um tio, um primo. Isso é influência do jainismo também muito forte no yoga, certo? E
ótimo se você é vegetariano e você tem a sua visão de política, ecológica e tal. E se você não for também, ótimo, vamos conhecer todo mundo, fazer yoga, tá? Todo mundo se conhecer, todo mundo praticar e todo mundo se melhorar, né? Na medida em que está sendo mais autêntico, mais verdadeiro consigo mesmo. Certo, gente? Essa foi a mensagem que eu queria trazer. Eu estou abrindo espaço aqui para vocês perguntarem. Um monte de gente acenou. Eu estou respondendo os acenos. E aí, assim, em relação a... Não deu para responder todos os acenos. Em relação ao yoga como autoconhecimento, me lembra muito até a alquimia, né? Que são vários processos em que você vai se desenvolvendo, né? E vai refinando a sua percepção. É realmente o processo que acontece com o yoga. Começa com os asanas, a gente começa dizendo sinta as costas, sinta a panturrilha, sinta as coxas, né? Que observe que para você estar ali treinando a sua atenção. Aí tem a parte da respiração, onde você vai sentir internamente sendo ventilado e saindo, vai tendo uma consciência interna, vai movimentando a sua energia interna. Depois você tem a etapa do relaxamento, onde você vai trazendo essa percepção sensorial do seu corpo plenamente relaxado, percebendo o corpo, porque o corpo é a origem da nossa sensibilidade. A gente tem a percepção no corpo de tudo que acontece na nossa vida, fica arraigado no corpo, tá? Então, essa inteligência da sensibilidade ela é muito grande e no yoga o que ela é colocada na hierarquia maior, né? Colocada acima, inclusive da nossa consciência da mente. Assim. Então, depois vem a meditação, onde você vai desfrutar da sua própria presença e vai também aprender a se distanciar, criar um espaço na mente para distanciar os pensamentos e tal, e aí você vai começar nesse processo a conhecer a galera que está circulando aqui dentro, né? E fazer as distinções, né? Separar o joio do trigo, para depois levar esse aprendizado para suas relações, tá? Pro dia a dia. Beleza, gente? Se eu ficar aqui falando vai demorar aí trocentos e 900 anos. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que vocês tenham achado isso interessante. E eu tô vendo aqui alguns comentários. Olha aí a Madre agora, acho que aqui é a Marjorie que deve ter dito. Estou experimentando yoga no meu dia a dia, tá mudando tudo. A Roberto Yoga muda a minha vida diariamente. Discernir, né, Silvana? Silvana que já fez parte aí do nosso curso de aprofundamento, foi a formação e o aprofundamento. De Silvana tá ninja. Maderly. Beleza. Muita gente chegou. Show, a Carla dizendo. A Marjorie. Reconheci, Marjorie. Esse coração aqui no seu, na sua foto. Então é isso, tá? Eu vou continuar fazendo essas lives. Por um tempo vai ser na quinta, né? Quinta-feira esse horário. Acho que mais um mês eu posso estar fazendo aí nessas quintas-feiras. Vou estar sempre postando antes. Porque em breve a gente vai ter uma formação em yoga na quinta-feira à noite, né? Que é ao vivo. Então, quando isso acontecer, aí eu vou mudar a data da live para uma outra data que está sem curso, tá? Então, eu estou sempre formando professores para estar atuando. Gente, foi um prazer estar com vocês. Gratidão. Eu vou deixar aqui essa live gravada, né? Eu vou parar aqui e encerrar. Vou deixar ela gravada para a gente assistir, tá bom? Carolina, muito bom, professor. Desde que fiz o curso de formação, muita coisa mudou em mim. Ótimo, Carolina. Eu fico muito feliz. Ano que vem a gente vai se reunir, tá? Presencialmente em algum lugar, vamos pegar uma praia bem bonita aí pra fazer. A Roberta aí já tá articulando aí no Rio de Janeiro, alguma coisa.
Vamos ver, vamos fazer um encontro, tá? Então, gente, a gente se vê na próxima quinta, tá? Na próxima quinta a gente se vê. Aqui eu vou estar fazendo outra live. Se vocês quiserem deixar uma sugestão, né, de outro tema que vocês queiram, sinta, perceba e observe. Na nossa escola a gente tem esse mantra, tá? Sinta, perceba, observe. Sinta, perceba, observe. Esse é o nosso mantra que a gente trabalha, tá? Olha aí, a armação dos búzios, vai rolar, vai dar certo. Então, gente, dei essas dicas todas, espero que tenha esclarecido para vocês essa questão das distinções, né? Entre yoga clássico e yoga moderno, quer dizer, yoga tradicional e yoga moderno, que são os únicos tipos de yoga que tem, não tem várias escolas de yoga não, tá? Tem só o yoga moderno e o yoga tradicional. E do yoga moderno, aí sim, tem os estilos, que são essas variantes que vieram depois, né? Já mais moderno, certo? Então, a gente se vê na próxima quinta-feira, marca aí 8 horas da noite, quem deu pra vir, vem de novo, quem não deu, vem, que aí vocês vão chamar os amigos pra gente estar conversando mais sobre o yoga, tá bom? Um grande abraço, gente, boa noite. Namastê. Tem alguma perguntinha mais? Fico sentindo assim, só essa metralhadora de informação. Obrigado, Marjorie. Um abraço a vocês. E assim, às vezes eu posso postar alguma coisa com asanas, tá? Alguma técnica com asanas, com posturas. Mas eu acho que já tem tanto disso, assim, na internet, nas redes, já está tão sobrecarregado, que eu acho mais urgente a gente conversar mais, esclarecer mais os temas do yoga, da pedagogia do yoga, para em algum momento ou outro fazer alguma intervenção com técnicas, assim, com posturas, ou respiração, enfim. Ok? Grande abraço, gente, boa noite. Agora eu vou mesmo, hein? Namastê.